Pessoal, vocês queriam saber de obra? Nós estamos aqui, eu estou aqui com essa dupla fantástica aqui para falar de obra, de BO de obra. Então, roda a vinheta. Pessoal, estou aqui então com a Andréia e a Pilar e elas são as duas são Hernandes, uma é com S, outra é com Z. Eu perguntei, mas é isso mesmo, tá? Então elas são da AHPH Arquitetura e parceiras nossas aqui e parceira da Gesso Luxo que está patrocinando esse episódio do Decorando para trazer conteúdo para vocês sobre BO de obra. Não é isso, meninas? Isso mesmo. Obrigado por terem aceitado o nosso convite de falar um pouquinho aqui para os nossos seguidores, para o nosso público sobre BO de obra, que é o fino da bossa, né? Porque todo mundo quer fazer obra, mas ninguém imagina, né? Até imaginam, né? Mas as coisas que a gente passa, né? Então, obrigado por aceitar estar aqui com a gente. E vamos falar um pouquinho sobre BO de obra. Mas antes disso, mostra as imagens de como é que tá esse projeto aqui que elas estão executando. Então, vocês viram aí que a obra está bem no meio, né? Ou seja, não está no comecinho, mas já tem revestimento, já tem forro, o forro já está cortado para colocar iluminação. E aí, meninas, erros de obra, né? Então vamos falar. O primeiro erro que os caras cometem é não contratar um profissional. Fala um pouquinho sobre. Sim, eu acho que esse erro é um dos, se não for o principal, um dos principais. Porque hoje em dia a contratação de um profissional Gente, é o primeiro que você faz. Essencial. Né? Essencial. Não é? É o que a gente... A primeira pergunta que o cliente faz, quanto eu vou gastar? Né? Mas, começo de conversa, para você saber quanto você vai gastar, você tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto, tem que saber o que vai fazer para saber quanto vai gastar. Se não tem um profissional, como é que vai, né? Como é que você vai saber? Porque assim, a gente sabe quanto vai gastar quando tem um projeto. Sim. Então, um projeto você vai ter orçamento, Sim. Quanto que é o móvel planejado, quanto que é de obra e tal, mas para isso precisa ter um projeto, porque senão pode até ser pequenininho. Ah, não, eu só quero, né? O cliente fala isso. Eu só quero fazer o básico, colocar o piso, uma pedrinha, não sei o quê. Só que isso depois vai crescendo. Não, mas eu pensei em colocar uma caixinha de som no teto, mas eu pensei nisso, pensei naquilo. E aí isso vai dificultando, né? E saber o que você vai colocar na obra, o que você quer. E o que, às vezes, nem tudo que ele quer dá para fazer. Uhum. Então, tudo isso você tem que ter um projeto para mostrar o que realmente dá para fazer ou não, né? Gente, vamos falar agora a verdade, pessoal. O investimento no projeto é baixo, perto do resultado que você tem. É o quê? Nem 5% do valor que você vai investir no seu apartamento e o resultado é outro, né, gente? Então, o primeiro erro é não contratar um profissional de arquitetura ou design para fazer o projeto do seu apartamento, da sua casa, do seu templo, onde você vai viver os momentos de alegria com a tua família. Porra, eu vou fazer de qualquer jeito para economizar. Não dá. E não é nem economizar, porque às vezes, aliás, tem estatísticas, né? De que sem profissional você gasta 30% a mais, você tem retrabalho, um monte de coisa, tá? Isso mesmo. Então esse é o primeiro erro. Segundo erro, não fazer um bom planejamento, né? Sim. Porque isso também é essencial. Fala um pouquinho. Na verdade, a partir do momento que você tem o projeto, você organizar, ter um cronograma de obra e saber quem vai começar, né, os serviços, porque o cliente normalmente ele não tem essa ideia. Quando a gente começa a conversar e começa a discutir em cima do projeto e falar, olha, a obra tem uma sequência, o cliente fala, nossa, mas eu não imaginava que era tanta coisa. Por mais simples que seja, só vou colocar uma pia, um piso, não adianta. Tem etapas que se sobrepõem e se intercalam. Então, assim, faz parte do planejamento intercalar e fazer que essas coisas aconteçam de forma correta e no timing certo. E nem sempre o cliente consegue fazer isso sozinho. Na maioria das vezes não consegue fazer. Não, e ainda mais quando não tem tempo e tal, né? Sim. E mesmo quando tem, às vezes não sabe por onde o que vem começar. antes, o que vem depois. Quais são as etapas e a sequência, Às vezes né? você faz uma coisa e depois você tem o trabalho de refazer, porque aquilo não foi bem pensado. Vamos aproveitar e falar um negócio que eu tô muito louco para falar. Ouvir a opinião de prestador de serviço. Sim. Vem o gesseiro, né? Você tá sem profissional, já começou errado. Aí você vem, não, tem um cara aqui, o vizinho de baixo, tem um cara que fez a obra, fez o gesso,
Aí você fala, ô fulano, o que você acha de fazer? Que gesso eu faço aqui? Que forro eu faço aqui? Ah, faz uma curva com LED azul, né? É isso. Então, mas o que você vai pôr além desse gesso com essa curva com LED azul? Sim. Não, e outra, né? A gente estuda, a gente vai para Milão, Então, a gente vai em feira, a gente vai em tudo quanto é lugar, para quê? Para trazer tendência. Aí você fala, mas é tudo muito caro com um profissional. Gente, não para com isso, é mito, isso é uma coisa que se criou, esquece, a gente tem que trabalhar com o orçamento de vocês, a gente sabe quanto vocês podem, se vocês falam o quanto vocês podem investir, e a gente vai trabalhar dentro disso, e assim, sair para comprar com a gente não é mais caro, vocês acham que é mais caro, mas não é, porque o vendedor lá, o nosso parceiro da loja, o Gesso Luxo, por exemplo, que está apoiando esse canal, ele não pode cobrar mais caro aqui do que o vizinho de cima, porque senão ele não vende. Sim. Ele vende para o cliente final também. Sim. Mercado, né? É mercado, é política de mercado. Então a diferença é que a gente, eles enxergam, né, quando tem um profissional, o lojista enxerga a gente não como um cliente final, e sim como alguém que traz muito cliente para ele. Sim. Então eles tratam a gente diferente do que você vai lá sozinho e fala, vou fazer uma vez só para esse cara, e aí se você tiver problema, ferrou, né? Ferrou. Pois É isso Muito mesmo. bem. Verdade. Então eu precisava falar isso, né? Outra coisa que é um erro muito sério é comprar itens e materiais pelo preço e não pela qualidade, né? Como a Pilar falou, não contratar um profissional acho que é o primeiro ponto crucial. Mas esse é uma das coisas que mais ocasiona problema durante a obra. Né? Porque não adianta, às vezes os primeiros itens o cliente até se preocupa um pouco mais. E eu acho que assim, principalmente na fase de acabamento, que é onde a coisa vai ficar bonita ou não, aí a pessoa começa a querer economizar. E aí começa a comprar o revestimento, esse onde dá daqui é problema. X, mas aquele ali é mais barato. Olha, claro que se você passou o orçamento para o profissional de arquitetura e decoração, ele vai saber trabalhar mais ou menos com isso, mas é claro que às vezes a gente chega na loja e a pessoa quer o dourado que custa, sei lá, cada pedacinho R$700. Sim. Aí a gente vai orientar qual é a melhor forma. Agora não adianta nada você ir lá, a gente já teve muito caso, né? Vocês devem ter também, de eu quero usar canjiquinha, pelo amor de Deus. Então, e depende onde você vai pôr, né? Pois é, Sim, aí a canjiquinha às vezes é muito mais caro, dá muito mais trabalho, é ruim de limpar e não fica legal, porque não é fica tendência, legal, isso é mais antigo que não sei o quê. Então a gente precisa entender isso e comparar as mesmas coisas. Vamos falar de imóveis então, por exemplo. O cliente vai comprar móvel planejado. Tem de 30 mil reais um apartamento desse tamanho e tem de 300 mil reais. Qual é a diferença? Um monte de coisas. Não precisa ser mais barato, não precisa ser mais caro, mas vamos comparar coisas parecidas, pelo menos. Espessura de madeira, ferragem, que é a garantia que tem por trás disso, olhar se aquela loja é uma loja séria, né? E Ricardo, ninguém faz milagre, né? Não existe milagre. Não existe. Outra coisa, não existe essa coisa de Alguma dar, você ganhou o cooktop, ganhou a coifa. Gente, ninguém Então, dá nada de ninguém dá graça. nada de graça, Com é isso certeza. mesmo. Né? Então, vamos tomar cuidado, parar de ser ingênuo e vamos realmente começar do jeito certo, né? Eu não vou me meter a ser dentista porque eu sou design interior. E vocês na profissão de Sem vocês. dúvida. Então vamos fazer aquilo que a gente sabe. A gente só trabalha com isso e você tem que tomar cuidado para não entrar em roubada que a gente vê as pessoas aí, às vezes, perdendo tudo que pagaram antecipado porque não entregaram o que comprou. não entregaram. Né? E tem outra, Ricardo, assim, faz parte do nosso trabalho, é o que eu falo. Cada cliente tem um perfil. Sim. Então, assim, quando a gente começa os primeiros estudos lá no projeto, a gente já vai analisando esse perfil. Quando a gente especifica um produto, é o que você está falando da canjiquinha. Porque a gente sabe que aquele casal não vai ter tempo, que precisa de coisas práticas. Não adianta só ser bonito, né? Sim. Tem que funcionar, tem que caber no preço, tem um monte de coisa. Tem que ter a cara daquela família, né? E a gente sabe o que a gente está especificando, verdade. né? E nem sempre, se a pessoa, né, que eu falo, se a pessoa não valoriza ali aquela opinião que a gente está dando, né, e se arrisca a comprar sozinha ou, né, vai se arrepender depois, certamente. Por isso que eu acho que todo projeto tem que ter uma especificação. Sim. Sim. E isso vai muito até pelas primeiras reuniões que a gente tem com o cliente, o que ele imagina daquele espaço. Ele né? aprovar o projeto. Ele aprovar o projeto. Vamos supor um piso, onde vai ser instalado esse piso. Porque não adianta você instalar o piso onde que você vai ter um tráfego maior, entendeu? Então tudo isso tem que ter uma especificação certa para cada cliente. Muito bom. Né? Pessoal, eu vou deixar aqui em cima umas dicas para vocês, uma playlist falando também sobre obras, BOs e etc, tá? Para vocês acompanharem. Meninas, assim, o nosso programa ele não é muito comprido porque a gente não pode perder a audiência e o pessoal quer assistir coisas rápidas, né? Então o conteúdo foi passado.
prestem atenção, tomem cuidado, porque obra não é fácil. Não. Quem trabalha com isso que a gente já sabe o que passa, imagina quem nunca trabalhou com isso, né? E aí ouve qualquer um, acha que vai economizar e não economiza. Então, contrate um profissional, contrate uma empresa séria, tenha contrato de tudo que você vai fazer, com termos, leia, né? Não custa, tá? Mas sempre tem alguém para ajudar vocês nesse momento. Quero agradecer vocês por estarem aqui de novo com a gente e também fazer um fechamento aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre obra, BO ou qualquer outra coisa relacionada ao seu projeto, você pode mandar perguntinhas para o Decorando o Meu AP, pode mandar perguntinhas para as meninas aqui, vai estar lá no link escrito direitinho os dados delas e tal, mas é PH Arquitetura, tá bom? Gente, obrigado. Ó, Instagram, @Decorando o Meu APBR, Decorando o Meu AP no YouTube. Agora nós vamos ter a loja do Decorando o Meu AP, que é Decorando o Meu AP Store, que logo, janeiro a gente inaugura, estamos lá em reforma, vai ficar uma loja linda, aliás. Vocês já estão convidados para a inauguração, que vai ser uma loja de ambientação para profissionais, objetos de decoração, e vocês vão curtir muito. Legal. E, gente, sempre acompanhando o conteúdo nosso aqui, nossa temporada está quase no fim. Em fevereiro começamos a nova temporada com muita coisa sobre BO de obra e materiais para vocês usarem no projeto, tá bom? Meninas, vamos mandar beijo? Beijo. Beijo.